Quase todo aquele que serve verdadeiramente a Deus se encontra com eles muitas vezes. Claro que sim. E quando às vezes você se pergunta como vai conseguir sapatos para as crianças irem para a escola, como vai fazer com essa e aquela conta, não se preocupe. Só há uma coisa a fazer: é descansar em sua promessa. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, não importa. Oh, como poderíamos parar aqui e dar testemunhos do grande poder de Deus? Um dia, enquanto Abraão sentado naquela condição, ele ergueu os olhos e observou, em um dia quente, e viu 3 homens vindo, caminhando, estavam com as vestes todo empoeiradas, e Abraão era espiritual. Ele reconheceu imediatamente quem era aquele, e ele correu e caiu aos pés do homem e disse: Meu senhor, pare um pouquinho e sente-se debaixo da árvore, e deixe-me trazer um bocado de comida, e refresque-se, e então o senhor pode seguir. Para este propósito tu vieste ao teu servo. Que? Eles pareciam homens, mas vocês sabem quem eram? Eram 2 anjos e o Deus Todo-Poderoso. Isso é o que a Bíblia diz. Alguém me chamou a atenção uma vez e interrogou: Irmão pregador, quer me dizer que você crê que era Deus? Respondi: O Deus Todo-Poderoso se assentou ali como um ser humano. E Abraão foi e matou um bezerro. E Deus comeu a carne do bezerro, bebeu o leite da vaca e comeu manteiga e pão de milho. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso fez isso. E os anjos com ele. Você tenta limitar a Deus. Você tenta limitar Deus à sua teologia. Você tenta limitar Deus à minha maneira de pensar. Ora, ele nunca se limitará. Bem, Deus, meu Deus, é tão grande. Como ele fez aquilo? Bem, foi fácil. Quando você vê esse quadro aqui, você nunca duvidará da ressurreição. Bem, Deus poderia alcançar. Do que você é feito afinal? Eu estava conversando com um médico outro dia e ele estava me contando algum tipo de ideia que teve. Eu afirmei: Doutor, eu quero perguntar. Ele respondeu: Eu creio que se um homem seguir a regra de ouro, ele irá para o céu. A regra de ouro significa uma regra de conduta ética, geralmente formulada a partir de faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Parafraseada do Sermão da Montanha, de Mateus 7,12. É nota do tradutor. Afirmei, eu não. Ele interrogou. Bem, quem vai ser o juiz? Respondi, Deus. Bem, Deus não disse que eu não iria. Afirmei, com certeza ele disse. Ele declarou, a não ser que o homem nasça de novo, de modo algum entrará no reino. Prossegui, estou apenas citando a sua palavra. E sustentei, se a regra de ouro tivesse funcionado, Cristo não teria que morrer. O pacto não teria que ser rasgado e dado a você. Mas eu afirmei, este é o programa de Deus e devemos estar em harmonia com o seu programa e não com o nosso pensamento. Essa é a sua palavra. Espaço em branco na fita. O que temos que passar? Observe o que aconteceu. Olha, tudo o que você come, você vive, sua vida natural subsiste de substância morta. Eu perguntei isso ao médico. Interroguei, doutor, por que é que cada vez que eu como, eu renovo a minha vida? Ele respondeu, isso é certo. São novas células sanguíneas. Você renova a sua vida. Eu relatei, doutor, quando eu tinha 16 ou 18 anos, eu me assentava e comia feijão, pão de milho, repolho, batatas e coisas assim. E cada vez que comia, eu crescia e ficava mais forte o tempo todo. E agora estou comendo mais e melhor e estou ficando mais velho e mais fraco o tempo todo. Explique-me isso. Mostre-me cientificamente. Se eu pegasse uma jarra cheia de água, despejando em um copo e este fosse enchendo o tempo todo, chega a um determinado ponto em que, quanto mais eu despejo, mais se esvazia. Explique-me isso. Só há uma questão, amigo.
Deus disse: Isso é tudo. Deus disse: Quanto mais placas você coloca em um prédio, maior ele fica, com certeza. Pois então, por que se, por que se você coloca mais placas nele, ele vai ficando cada vez menor? Deus disse: E olhe, cada vez que você come para manter essa vida mortal, algo tem que morrer para que você possa viver. Você sabia disso? Se você come carne, a vaca morreu. Se você come carne de porco, o porco morreu. Se você come repolho, o repolho morreu. Se você come batata, a batata morreu. Se você come pão, o milho morreu, ou farinha, ou trigo morreu. Algo teve que morrer. E você vive porque algo morreu para que você pudesse viver. Então, se houver alguém aqui que não pode compreender, você não consegue entender que algo teve que morrer no espiritual para que pudéssemos viver novamente? Nascer de novo, uma vida nova. Viver por meio de Cristo, pois esse é o único caminho que existe, é por meio de Cristo. E quando você vê o visível e a palavra e tudo se confirmando e tornando-se um belo quadro que Cristo está aqui cumprindo sua promessa, o que devemos fazer? Ficar ansiosos com isso? Deveríamos nos regozijar e estar extremamente contentes, pois Cristo está em nosso meio, em sua igreja, não apenas em Prince Albert, mas em todo o mundo, e sempre estará manifestando-se como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois bem, ouçam só um momento. O que Deus fez? Afinal, do que seu corpo é feito? O que você é? Você sabe o que você é? Só um pouco de cálcio, um pouco de potássio, um pouco de petróleo e luz cósmica. Isso é tudo o que você é. E alguns átomos. Outro dia eu estava penteando os poucos fios de cabelo que tenho. Minha esposa observou. Ela disse: Billy, você está ficando careca, querido. Respondi: Porém, louvado seja o Senhor, não perdi nenhum deles. Ela argumentou: Então me diga onde estão. Eu respondi: Diga-me onde eles estavam antes que eu os tivesse. Vou te dizer onde estão esperando por mim. Amém. Houve um tempo em que eles não existiam. Depois passaram a existir. E agora eles não existem mais. Eles voltaram para onde estavam no princípio. Irei a eles algum dia. Glória. Correto. Esse velho corpo vai desaparecer da mesma maneira e se decompor, até não ser mais que uma colher de cinzas. Mas algum dia glorioso ele estará de volta, novo e revigorado. Amém. Isso é suficiente para te deixar emocionado quando você pensa nisso. Oh, é uma coisa tão gloriosa. Deus, nosso Pai Celestial, a quem pertencem todos os átomos e tudo que há, quem os juntou, o que ele fez? Ele disse: Vem aqui, Gabriel, vem aqui, Miguel. Vamos descer e visitar Abraão. Posso vê-lo fazer fio? E aspirou alguns átomos e um pouco de luzes cósmicas e petróleo e entrou nisso. E ele entrou, cada um dos anjos entrou em um corpo e desceram. E comeu um pouco em carne humana, comeu em forma humana e teve fome enquanto esteve aqui, porque ele tinha todas essas coisas operando em conjunto, que produzem fome. E saiu da presença de Abraão e desapareceu e voltou para Deus, ao imortal novamente. Amém. Esse é o meu Pai Celestial. O que me importa, o que a morte possa fazer, eu sei o que ele pode fazer na ressurreição. Ele sabia. Poderia simplesmente fazer fio. Isso é tudo o que há para fazer. Estou feliz que ele me conhece. Estou feliz por ele te conhecer. E por isso ficamos extremamente contentes em saber que esse é o nosso Pai Celestial. Sim, Senhor. Então, com o que se preocupar? Morte, onde está o teu aguilhão? Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer: Eu o conheço no poder de sua ressurreição. Agora, não o conheço por livro, não o conheço pela letra, eu o conheço no poder de sua ressurreição. Você o conhece assim?
Se você nasceu de novo, você o conhece dessa maneira, no poder de sua ressurreição. Ele disse: Quando ele me chamar dentre os mortos, eu sairei. Isso é o principal, conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Um agente de seguros veio à minha casa há algum tempo. Ele afirmou: Billy, gostaria de lhe vender uma apólice de seguro. Oh, respondi, já tenho um. Minha esposa me olhou de forma estranha. Ela não sabia que eu tinha. Ela sabia que eu não tinha esse tipo de seguro. Ele indagou: Você tem um? Em qual companhia você obteve? Respondi: Bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antigozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Ele se levantou e olhou para mim um pouco e disse: Isso é bom, Billy. Gosto de ouvir você dizer isso. Mas argumentou: Isso não vai colocá-lo aqui no cemitério. Mas eu respondi: Isso vai me tirar de lá. Não estou preocupado em chegar lá. Estou pensando em sair de lá. Essa é a coisa principal. A apólice de garantia de que Cristo vive, eu também vivo e o conheço no poder de sua ressurreição. Amém. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Agora, referente a Abraão e a destruição lá, Deus falou com Abraão. E enquanto ele estava sentado lá comendo aquela carne de vaca, a novilha, bebendo leite, Sara estava atrás na tenda. Ela não era como algumas dessas mulheres hoje na América. Claro que vocês não as têm assim no Canadá. Tem que ser vistas em tudo. Mas ela estava lá atrás na tenda. Então, enquanto ela estava lá atrás, Deus olhou ali para Abraão e disse: Agora, de acordo com o tempo da vida, eu vou te visitar. Perguntou: Onde está Sara? Respondeu: Ela está na tenda. Declarou: Agora, de acordo com o tempo da vida. Ele estava de costas para a tenda. A Bíblia diz que ele estava de costas para a tenda. E Sara, do lado de dentro, questionou: Eu, uma velha de 90 anos, vou ter um filho? Deus olhou diretamente para Abraão e interrogou: De que Sara riu? Isso era telepatia mental? É o que afirmam que é hoje. Telepatia mental. Sara ficou com medo. Ela correu e disse: Eu não ri. Disse: Oh, sim, você riu. Ela ficou com medo. A graça de Abraão, é claro, por meio de Deus, guardou-a naquele momento. Muito bem. Quero lhes perguntar algo. A maioria de vocês aqui são adultos. Quero lhes perguntar uma coisa. Papai e mamãe, indo para o momento final agora mesmo. Terei que encerrar e terminar amanhã à noite, se puder. Oh, eu amo isso. Só são essas pepitas de ouro para puxá-las e poli-las e todas apontam diretamente para o Calvário. Cada uma delas é uma obra consumada. Bem, a Bíblia diz que Sara e Abraão eram bem avançados em idade, homem e mulher idosos. Mas Abraão estava inclinado no seio de El Shaddai, lá em cima, naquelas terras pobres, mas ele estava se alimentando da palavra de Deus, o Deus que tem seios. Ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está certo? A Bíblia diz que sim, que por suas pisaduras fomos sarados. Agora, alguém observe a pequena criança ali. Provavelmente é um espasmo ou convulsão ou algo que ela teve. É isso. Muito bem. Olhem para cá. Continuo falando, vê? Veremos o que. Agora, quero lhes perguntar algo. Ali no meio, Deus falou com Sara e Abraão e lhes disse o que ele faria com eles. E Abraão se inclinava no seio do Senhor. Isso está certo? Quantos creem nisso? Digam amém. A congregação diz amém. Inclinando-se no seio do Senhor. Muito bem. Então, o que Deus fez? Deus fez sua promessa de que ele guardaria sua palavra. E Deus é obrigado a guardar sua palavra. Isso está certo? Quantos creem nisso? Deus guardará sua palavra. Bem,
quero que vocês observem algo. O que aconteceu? Assim, isso pode ser um grande encorajamento. Agora, todos vocês assentem, pessoal. Vocês não deveriam fazer isso, vem? Sentem-se. A senhora está apenas com uma convulsão, espasmo ou epilepsia ou algo assim. Se ficarmos bem quietos, o Espírito Santo pode curar a mulher agora. Vocês já ouviram falar dessas reuniões. Então, não se alarmem. Ouçam a palavra. Coloquem-na primeiro. Tem alguns homens ali. Segurem-na e tudo mais. Coitadinha, ela está em uma condição. Estou tentando ir em frente, pregando e vendo o que ele me dirá para fazer. Vê? Então, eu tenho que ter a oração, a fé e a atenção de vocês agora, para ver o que dizer para essa pobre mortal que está nessa condição. Estamos pregando fé e temos que saber o que temos a dizer antes que possamos dizê-lo. Entendem o que quero dizer? Portanto, não fiquem alarmados, olhem para cá e apenas continuem observando a palavra. E deixem o Espírito Santo falar. Pois bem, observem atentamente. Deus prometeu a Abraão que ele era o quê? El Shaddai, o que tem seios. Em outras palavras, ele seria uma mãe para Abraão. Deus é uma mãe? Claro que é. Somos nascidos de Deus. Isso está certo? Então isso faz de Deus nossa mãe. Deus é nosso Pai. Deus em Cristo é nosso irmão. Isso está certo? A congregação diz amém. Isso mesmo. E Deus, Cristo é nosso noivo, e nós somos a noiva. Esta é outra parte do pacto que Deus fez com seu povo e com Cristo, que levantou Cristo como um memorial e derramou o Espírito Santo aqui como o seu pacto com seu povo. Agora, quero lhes perguntar algo. Deus fez uma coisa especial aqui para Abraão. Uma coisa especial. Bem, quantos aqui já passaram dos 25 anos? Vejamos suas mãos. Bem alto. Mais de 25 anos. Qualquer um sabe que quando você passa dos 25, seus melhores dias acabam. Seus dias de juventude. Pois bem, você consegue se lembrar de quando você tomou sua esposa e foi ao altar? Estou olhando para um casal assentado aqui. Estou olhando aqui para outro casal e aqui embaixo para diversos casais. Estou olhando para todo o recinto. E muitos de vocês se lembram de quando tomaram a sua amável queridinha. E mãe, você se lembra de como era o papai, elegante, bonito, de aparência forte. E mãe, dócil como era, e seus cabelos, suas bochechas rosadas e seus olhos brilhantes. Vocês vieram até o altar e prometeram a Deus que viveriam juntos até que a morte os separasse. E vocês estavam em seu auge. Muito bem. Observe o que aconteceu. Depois de um tempo, o que aconteceu? Você começa a notar. Você olhou e disse: Pai, tem um cabelo grisalho aparecendo em sua cabeça. O que está acontecendo? Mãe, há uma ruga sob esses seus olhos lindos. O que aconteceu? A morte se instalou. Isso é certo. E ela vai te colocar neste canto, naquele canto, em algum outro lugar, mas finalmente vai te levar, correto? Agora, você está velho e enrugado, muitos de vocês estão voltando, as sombras estão caindo, o rosto está enrugado, você não pode se locomover como antes. Então você olha para o passado e pensa: oh, que coisa! Se eu pudesse voltar à época em que tomei sua adorável mãozinha, beijei-lhe a mão e lhe disse que viveria fiel a ela até que a morte nos separasse. Todos esses anos vivemos fielmente a Deus e aqui estamos, velhos e trêmulos. Eu conheci um velho casal assim lá em Manitoba certa vez. Ou melhor, não em Manitoba, mas foi na Colômbia Britânica. E como pensei nessa história? Bem, agora veja quantos anos Abraão tinha. Ele tinha 100 anos e Sara 90. Bem, para que alguns de vocês, irmãos, não digam: oh, bem, eles viviam mais naquele tempo. A Bíblia diz que ambos eram de idade avançada, correto? A Bíblia assim o diz. Pois bem, sabem o que Deus fez? Ele provou que ao tomar sua palavra, ele se inclinava no peito de El Shaddai.
Ele provou a Abraão o que ele vai fazer a toda a semente de Abraão. Amém. Ele transformou Abraão e Sara em um jovem homem e uma jovem mulher. Foi o que ele fez. Com certeza ele fez. Pois bem, a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. A Bíblia é uma carta de amor. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que ele ocultou essas coisas aos olhos dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos que aprenderão. Isso está certo? Bem, aqui, quando eu for para o exterior, minha esposa me escreverá uma carta. Ela dirá: Querido Billy, estou com. Acabei de colocar as crianças para dormir. E ela me escreverá uma carta. Assim, posso ler o que ela diz ali. Sim, qualquer um pode ler, mas sabe, eu a amo tanto que posso ler nas entrelinhas. Eu sei o que ela está dizendo nas entrelinhas. Bem, é assim que Deus faz a sua Bíblia. Assim sendo, os estudantes podem argumentar com as palavras gregas, mas o crente lê nas entrelinhas. Amém. É revelado pelo Espírito Santo. Aleluia. Deus escrevendo sua carta aos seus filhos, lendo nas entrelinhas. Se eu tivesse tempo aqui, gostaria de lhes mostrar na Bíblia. Mas observem como é isso, nestes poucos instantes. Agora, para tornar isso verdadeiro para vocês, faz como que 5 anos eu preguei sobre isso aqui em algum lugar. Um homem escreveu um livro sobre isso, colocou no rádio, lendo nas entrelinhas. Muito bem, observem. Posso ver Abraão se levantar certa manhã e dizer: Sara, querida, bem, você está diferente. Posso ouvi-la dizer: Bem, Abraão, meu senhor, sabe de uma coisa? Sua barba está ficando escura. Deus estava na linha de resposta. O que foi isso? Eles estavam se alimentando de sua palavra, dos seios de El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que ele estava fazendo? Operando um milagre, mostrando em Abraão o que ele fará a toda a semente de Abraão, por meio da morte e ressurreição de Cristo prometidas. Vem? Observe, disse. Bem, querida, à noite ele olhou nos olhos dela e observou. Sara, querida, sabe? Seus olhos estão recebendo aquele brilho outra vez. Bem, afirmou Abraão, suas costas não estão curvadas nem metade do que estavam nesta manhã. O que aconteceu? Deus, as vitaminas do leite, o leite da escritura da palavra, tinha atuado no corpo de Abraão e de Sara. As vitaminas de Deus, sua palavra irá atuar no corpo de cada crente. Agora, se você receber, isso é certo. Ele ainda é El Shaddai, o Todo-Poderoso, buscando a semente de Abraão para a qual possa mostrar sua graça. Observe-o agora enquanto ele se move. Eles voltaram a ser jovens outra vez. Sara voltou a ser uma jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, e Abraão simplesmente um jovem. Oh, você diz, irmão Brana, isso é ridículo. Tudo bem, verifique se foi ridículo ou não. Vou lhes mostrar como a outra parte seria ridícula. O que aconteceu? Eles fizeram uma viagem desde os poços de lama em Sodoma, por todo o caminho até Gerar. Calcule no mapa. São cerca de 300 milhas, aproximadamente 480 quilômetros. Nota do tradutor. É uma grande distância para um idoso e uma idosa. Você não acha? Nessa idade? E agora, vocês estão prontos? Aqui está o que aconteceu. Quando eles desceram lá para a terra dos filisteus, havia lá um jovem rei chamado Abimeleque, buscando uma namorada entre todas aquelas belas mulheres que ali moravam. Quando ele viu Sara, a velha vovó de 100 anos de idade, com um bonezinho na cabeça tremendo escorado numa bengala, ele disse: Essa é aquela que eu esperava. E ele se apaixonou por aquela velha vovó, tomou-a por esposa e levou-a ali e ia se casar com ela. Você poderia imaginar aquele jovem rei Abimeleque se apaixonando por uma velha senhora já em idade avançada, tremendo assim? Lá vem a vovó, e ele declarou:
Ela é a mulher mais bonita dessa terra. Bobagem. Deus a havia tornado uma jovem. Abimeleque a levou até lá. E que coisa! Quero que você observe a graça também aqui. Abimeleque era um bom homem. Posso imaginar, depois de comer seus pequenos petiscos noturnos, escovou os dentes muito bem e se deitou, e esticou os dedos dos pés depois de fazer sua oração noturna. Disse: Amanhã me casarei com essa bela mulher hebreia que virá aqui com seu irmão, e eu vou me casar com ela amanhã. Ele adormeceu e Deus lhe apareceu e declarou: Tu podes te considerar um homem morto. Por quê? Ele interrogou. Senhor, por que isso? Respondeu: Estás com a esposa de um homem. Bem, arrazoou ele, tu conheces a integridade do meu coração. Bem, continuou. Não disse ela que era seu irmão, e não disse ele, esta é minha irmã? Respondeu, sim, eu conheço a integridade do teu coração, e é por isso que evitei que pecasse contra mim. Um bom homem, portanto. Observe sua graça, ele disse, mas o marido dela é um profeta. Ele é meu servo. Eu não ouvirei tuas orações. E se não devolveres sua esposa e pedir que ele ore por ti, és um homem morto, tu e teu reino. Falar da sublime graça, quão doce soa, Deus protegendo seus filhos. Mamãe e papai, um dia desses chegará a outra parte do pacto. O Senhor Jesus será revelado desde a glória. E quando ele vier para se unir a este corpo, que usou seu espírito aqui na terra como seu guia, você será transformado numa dessas manhãs. Não para voltar a ser um bebê, mas para voltar a ser um jovem. Veja, Deus estava pintando um quadro quando estava pintando você e sua companheira. Ele te trouxe a uma determinada imagem e disse: Aí está. Isso é exatamente o que eu gosto. Eu acho isso lindo. É o que terei em meu reino. Muito bem. Morte, vamos. Mas por você não pode apanhá-los, né, até que eu ordene. Você tem que deixá-los ali até que eu diga. Por que então eles cresceram até essa imagem? Deus os teve exatamente na beleza, exatamente no momento em que ele concluiu que estavam em seu auge. E então ele pintou o quadro e os colocou no reino. E em algum dia glorioso, tudo que a morte nos causou será tirado, e teremos o que a vida nos dá. Amém.